Sejam bem-vindos ao Forja de Batalha, com Brutus, o seu ferreiro de batalha. Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2021. E hoje, como eu falei no vídeo passado, hoje nós vamos começar o ano com uma forja muito massa mesmo, que são, como você já viu no título e provavelmente pela foto da thumb, garras. Mas Brutus, por que tu não fala logo garras do Wolverine? Porque eu vou ensinar aqui a fazer 2 modelos em vez de um. Mas antes eu gostaria muito de agradecer a você por nós termos simplesmente batido a meta do ano passado, que era completar o ano com 100 inscritos. Olha só, nós estávamos com 77 inscritos, mais ou menos, e nós conseguimos 30, exatamente, 107 inscritos, e eu sou muito agradecido a você. E vamos para uma forja maravilhosa. Mas e aí, Brutus, da onde vem as garras? Bem, aí a gente fica na dúvida. Por quê? Eu baseei essa arma em 2 coisas. Na arma do Wolverine, que seria suas garras, e na X-23, que é a filha barra clone do Wolverine, que em vez dela ter 3 garras, ela tem só 2. E eu acho isso bem interessante. E eu quero fazer essas 2 forjas para vocês. Então eu poderia dizer que poderia ser baseado no Carcaju, que é justamente um animal que veio para inspirar o Wolverine e tal. Ou poderia dizer até Kukage, que é um equipamento ninja muito massa, que é umas garrinhas assim. É da hora, você tá vendo aqui. Então eu vou simplesmente dizer que são garras. Inclusive eu vi alguns artigos dizendo que até foi inspirado na Katar. Foi o equipamento com mais visualização no ano passado, que o vídeo vai estar aqui para você ver. E tendo isso em mente, nós vamos usar inclusive um pouquinho dela para fazermos a nossa forja. Então venha comigo, pegue seus equipamentos e vamos fazer uma forja sensacional. Vamos lá? Eu vou começar montando pela garra que tem 2 lâminas, que aí fica mais fácil entender como funciona a de 3. Eu vou usar o mesmo sistema de empunhadura que a gente usou na Katar, porque aí fica mais bonito e mais firme na hora de usar, principalmente que a gente vai fazer garras assim, então é bem legal ter uma empunhadura bem firme para não escapar da sua mão. Então basicamente esse aqui é o esquema de construção, só que tem alguns detalhes. Primeiro, nas 2 lâminas e em todas as outras, as 3 da outra garra, tem esses cortes aqui para ajustar na hora que for colocar a garra. O outro lado não precisa, mas todas as garras têm. E esse tipo de corte também vai nesses 2 pedaços, sendo que tem um desse lado e um desse outro, do mesmo jeito nesse aqui. Só esse pedaço aqui e esses 2 não necessitam desse picotezinho na hora que for montar. Outro detalhe importante é essa distância de encaixe dessa parte aqui, porque você precisa deixar um espaço confortável para sua mão. Então, quanto de espaço você deixa aqui? Seria mais ou menos assim, 1 dedo e meio dedo, porque aí fica uma distância boa para segurar e não fica arrastando essa parte nessa daqui, deixando a empunhadura bem confortável. Então, com esses detalhes ditos, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma leve moldada na parte das lâminas para elas ficarem curvas, porque senão fica igual as garras do Vega. A não ser que você queira fazer as garras do Vega do Street Fighter, que fica também muito bonito, mas não é a intenção desse vídeo. Como você vai fazer esse molde? Você vai pegar e vai medir o cano. Bem no meio dele você faz uma marcação, e a partir dessa marcação do lado que não tem o corte, você faz bem no meio outra marcação. Nessas marcações você vai esquentar e dar uma leve inclinada, mas muito leve mesmo, porque senão fica muito curva. E essa não é a ideia, porque senão a garra ficaria quase um gancho de pirata. E não é a ideia, nós vamos fazer só uma leve curvatura. Então vamos começar esquentando o cano na parte do meio e depois na parte do meio do meio. Agora que esquentou, você apoia na superfície plana e faz uma leve curvatura, mas tipo, leve, quase imperceptível de ver, e esfria. E agora sim, tá uma curvatura bem leve, quase que não dá pra ver pela câmera. E agora a gente vai fazer essa mesma curvatura nessa partezinha aqui. Esquentou, você apoia para ficar reto e faz a curvatura na mesma direção que você fez a outra. Uma coisa interessante, se você errar de ficar torto, você pode esquentar de novo a parte que você errou e fazer uma curvaturazinha melhor. Então é isso que eu vou fazer aqui, porque eu acabei dando um deslize aqui e é bom que vocês entendem como consertar a curvatura também.
E com isso nós temos uma garra pronta. Agora sim dá para ver uma curvatura interessante. Eu vou pegar aqui um T para demonstrar e você apoiando, você agora sim vê que ele está curvo. E isso deixa um acabamento muito bonito na lâmina. E agora nós vamos fazer a mesma coisa na outra. Para você não fazer diferente, você pode pegar uma e colocar na hora que esquentar em cima da outra, deixando as duas o mais parecido possível. E assim fica o resultado. Ficaram bem bacanas e levemente curvadas como deve ser. Tente sempre fazer que fiquem mais parecidas possíveis. Coloca assim em cima, espera esfriar, sempre com muito cuidado com a fonte de calor, porque né, é bem quente, ninguém quer se queimar. Então agora nós vamos pegar o nosso pedaço de 4 centímetros e encaixar no joelho e no T, com aquela distância de 2,5 dedos e se preocupando para deixar bem alinhado. Em alguns vídeos atrás eu dei uma dica por causa do molde de fábrica, que tem umas linhas assim que você pode inclusive usar para se guiar e deixar tudo bem preso. Você precisa ser bem rápido porque a cola seca rápido. Você passa bastante cola por dentro. E já vai colocando no joelho também, porque você tem que ajustar o tamanho. Perfeito, 1,5 dedo e com a distância certa. Então a gente já deixa esse pedacinho secando aqui e nós vamos fazer o outro pedaço. E com isso nós temos 2 pedaços iguais e confortáveis para a hora de colocar o cano, você não ficar com a mão presa desconfortavelmente. Espera a cola secar para o próximo passo. Agora que a cola secou, vamos montar só para ter mais ou menos uma ideia de ver como está ficando. Olha! Tá ficando muito legal. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colar essa parte do meio para que essa parte aqui fique encaixada entre essas duas e fique bem presa para nós conseguirmos a nossa empunhadura. Eu vou colar nesse esquema aqui. Esse cano que tem a marcazinha eu vou colar aqui nesse lado por cima e esse cano que também tem a marcazinha eu vou colocar nessa parte assim por baixo. Brutus, por que tu colocou desse jeito? Porque na hora de encaixar aqui, vai ficar mais confortável para a gente medir e ajeitar o tamanho para que os dois lados fiquem iguais. Agora que secou, nós vamos para a parte mais tensa do projeto, depois das lâminas, porque se você errar nisso aqui, vai ficar bem esquisito. Pode passar cola já nessa parte aqui e nessa parte aqui. Apoia numa superfície, depois de colocar a cola começa encaixando e já coloca essa parte de cano aqui e pressiona. E agora você tem essa estrutura aqui. Só que é óbvio, esse cano aqui do meio não tá preso, só tá levemente encaixado. Então você pega um pedaço de silver tape e coloca aqui só para ela ficar no lugar enquanto você termina de fazer os ajustes finais. O que você vai fazer agora? Você vai passar cola nessas áreas aqui, laterais, para que o cano fique bem preso. Nessa parte aqui também e aqui. E esse trabalho requer muito cuidado, porque aí sim você vai ter a sua empunhadura para a sua lâmina. Você vai aplicando a cola e espera ela formar uns montinhos, assim você coloca mais cola por cima e isso cria uma superfície de contato onde não tem. Mas aqui é pura paciência mesmo, você vai colocando, esperando secar, até fazer um monte bem sólido nessa parte aqui do cano. É aconselhável até que você deixe secando isso aqui de um dia para noite, para isso ficar bem sólido mesmo. E depois você vê se tem mais alguma área que você possa aplicar cola. Aí você fala, Brutus, mas você não vai colar logo as 2 garras que faltam não? Não, eu não vou colar ainda porque primeiro nós vamos transformar ela em lâminas e depois é que nós vamos colocar. Mas por agora nós vamos fazer um contorno para saber até que parte ela encaixa. Então nós vamos encaixar, pode ser de qualquer jeito, não tem problema, e fazer um círculo em volta com um lápis, porque aí nós vamos ter o nosso limite da onde é que nós podemos ir com o flutuador. E agora nós temos as marcações no limite da nossa lâmina. E agora nós vamos começar a montar o esqueleto da garra de 3 lâminas. Que já como você viu o esqueleto de 2 lâminas, o de 3 fica bem mais fácil de entender. Ele só muda algumas coisinhas. Como você já viu a primeira parte que a gente tem que fazer, eu já modelei o cano, ele já tá curvo, ele já tem as marcas de limite de flutuador. E como outro, para melhor encaixar, as garras também tem esse picote de um lado sem ter do outro. E essa peça aqui também tem. Só que uma das diferenças já começa que essas 2 peças aqui para a garra do meio também
também tem o picote desse lado e desse lado. Então essa aqui é a estrutura básica, não muda quase nada, só muda que em vez de um cano igual a esse desse lado, a gente coloca um T com duas partes conectadas. Muito fácil de entender. Então a gente já vai começar montando e colando essa parte aqui, que nós vamos simplesmente colocar uma peça de cano para deixar do mesmo tamanho dessa daqui e fazer um conjunto bem centralizado e bonito. E quando você colocar, você tenta deixar igual dos dois lados, para ficar um cano bem centralizado. E assim nós temos a primeira peça, que ela vai ficar sustentando a garra do meio. Agora nós vamos para essa pecinha lateral com aquele mesmo cuidado de deixar um dedo e meio dedo para ficar uma posição confortável para a mão. Desse jeito, um dedo com meio dedo, bem centralizado, usando como base as guias da linha de molde da fabricação dessas pecinhas. Então a gente também vai fazer do outro lado. E com isso, igual a outra garra, nós temos duas bases bem feitas para que sejam uma pegada com segurança e tranquilidade. Então chega naquela parte onde eu vou colar um lado nesse daqui e outro lado em cima nesse daqui. No mesmo esquema para prender o pedaço de cano. Então ele vai prender e ficar exatamente no meio. Outro detalhe, para colar essa parte aqui, você precisa deixar perfeito desse lado, porque se você acertar desse, quando você colocar no outro vai ficar mais fácil ajeitar, mas você precisa colocar e ter muito cuidado com base nas linhas que eu já falei muitas vezes, para deixar um equipamento bem reto e bonito. E agora só falta colar essa parte nessa parte aqui, prendendo entre eles esse pedaço de cano para nossa empunhadora ficar finalizada. Você começa já encaixando, e aqui é rápido, encaixou, pressurizou. E aqui está a sua empunhadora, bem interessante. Agora a gente vai fazer aquele mesmo processo, vamos prender um pedaço de silver tape para ficar no lugar enquanto a gente coloca a cola. E agora a gente vai colocar a cola de PVC nesses pontos. Então, vamos fazer todo aquele processo que nos resta, colocando cola, esperando juntar para fazer uma superfície de contato e assim deixando essa parte bem firme na empunhadora. Ok, pessoal, agora nós vamos preparar o nosso flutuador para que possamos usar no nosso equipamento. O que nós vamos fazer nele aqui? Nós vamos utilizar hoje o cano de medição de 25 e o cano de medição de 20 para que possamos fazer uma lâmina bem segura e bonita para o nosso equipamento. Nós vamos começar cortando com o cano de 20 e depois fazemos a nossa lâmina com o cano de 25. Eu já mostrei essa técnica antes, é bem fácil. Você usa o cano como apoio e faz um belo corte no seu flutuador. Obviamente tenha muito cuidado para não se cortar, porque isso aqui é afiado. Você pressiona para não sair do lugar e faça o corte com calma. Deixando também a faca um pouco inclinada para que na hora do corte ela não levante. E agora mais para essa parte do final, fica um pouquinho mais complicado de cortar, mas vá com calma que dá certo. E aqui fizemos o nosso primeiro corte. E agora nós vamos usar para continuar o nosso corte e determinar o tamanho da lâmina em si, usando o cano de 25, pois quando a gente for usar a nossa arma é bom ela ter uma área de impacto um pouco maior para ser mais segura. E agora vamos continuar. Com calma, do mesmo jeito, não pode perder a calma. E assim nós temos a nossa lâmina que ficou bem bonita. Agora o que a gente faz? Nós vamos guardar o nosso facão e vamos cortar essa parte aqui, porque se eu usar uma lâmina dessa grossura no nosso equipamento, ele vai ficar muito exagerado. E não é essa a ideia. Só que dessa vez nós não vamos cortar no meio. Nós vamos cortar um pouco mais pro canto. Se eu pudesse dizer, eu diria que eu dividi essa área aqui em 3 partes e nós vamos cortar 2/3 desse equipamento. Então eu vou usar uma tesoura bem afiada e vamos com muito cuidado, porque agora sim pode dar ruim.
Agora que você tem essa bela fatia de flutuador, nós vamos finalmente cortar ela bem no meio, com muito cuidado. E aqui nós temos as nossas duas metades para nossa garra. Então, para nossa margem de segurança, nós vamos cortar 30 centímetros de macarrão para cada garra. E com isso a gente já tem aqui alguns conjuntos, depois eu vou cortar mais ali, de macarrão para podermos usar nossas garras. Mas uma coisa importante, você não pode misturar os conjuntos, porque nós vamos utilizar essa base curvada para ser a parte de cima da lâmina. E então, para não ficar as coisas desconjuntadas, nós vamos manter as duplas. No caso, cada dupla vai ser uma belíssima garra, para você ter mais ou menos uma ideia de como vai ser. E ela vai ficar bem grande e bonita. Inclusive, uma dica para ajudar na organização é você marcar os conjuntos numericamente. Eu coloco um de cada lado, e esse são das bases da mesma direção. Ou seja, se eu fosse colocar em ordem, seria mais ou menos assim, entendeu? Cada metade está exatamente com a sua metade, ajudando assim numa organização bem bacana para não bagunçar na hora que for colar. Agora nós vamos fazer o músculo interno das nossas lâminas. Vamos cortar umas tiras de EVA com a técnica que eu utilizei antes, que eu já mostrei pra vocês. Eu pego uma régua e, usando a grossura da régua, corto várias e várias tiras. Não precisa se preocupar caso você tenha cortado tiras a mais, pois você pode utilizar em outros projetos aqui do canal. Vamos começar fazendo uma proteçãozinha pro buraco do cano que não ficou os rasgos, pois senão ele vai acabar perfurando a espuma por dentro. Então vou criar essa proteção utilizando uma capa de caderno. Eu pego o cano, coloco em cima da capa de caderno e faço um contorno com um lápis. Depois eu corto e prendo com fita isolante, fita adesiva, o que você quiser, desde que fique bem preso. Depois você dá uma boa lixada no cano para que ele fique bem fácil de adesão à cola, que nós vamos utilizar agora. Sempre que você for utilizar cola de contato ou qualquer cola tóxica, utilize uma máscara para impedir o cheiro forte. Pegue aquelas faixas de EVA que a gente cortou antes. Nós pegamos a cola, passamos na ponta dela e passamos na ponta do cano. Então damos voltas sem esperar a cola secar. Vamos dar umas voltas assim só para prender a ponta. E depois de secar essa ponta, nós passamos cola na faixa e no cano até chegar naquela marca onde a gente colocou o limite para o flutuador de piscina, deixando assim o cano completamente enfaixado com as faixas de EVA. E agora sim você espera secar essa parte completamente. Agora nós vamos colar o nosso flutuador de piscina no cano com EVA. Passe cola na parte que seria a curva de cima da lâmina da garra e na parte do flutuador que vai ser colada. Espere secar completamente até que você toque a parte da cola e não grude de jeito nenhum, e com muito cuidado você vai colando o flutuador de piscina no cano, deixando bem reto e bonito. Agora você usa o flutuador que você acabou de colar como apoio, passa a cola no resto do cano e na outra parte do flutuador. Então você espera secar de novo até não grudar mais e coloca com muito cuidado na parte de baixo do cano. Deixando assim as duas metades de flutuador coladas no cano. Agora essa é uma parte muito importante. Você vai cortar com muito cuidado a ponta da sua garra, deixando ela levemente para baixo, completando assim o desenho da garra. Então você pega um pedaço de flutuador e coloca no buraquinho que ficou sobrando ali. Ficou belíssimo!
Agora você vai fazer uma camada de EVA por cima de toda essa lâmina. É só passar cola em toda a parte da lâmina e colocar o EVA por cima, sem esperar secar. Você coloca a cola e coloca o EVA por cima sem esperar secar e vai apertando para que a cola entre em contato com todo o flutuador e o EVA. Depois, quando estiver seco, você corta as rebarbas, deixando assim uma ótima camada de EVA na lateral da sua lâmina. Faça esse processo também na outra lateral. E agora você também vai fazer uma camada de jeans igual como você fez a camada de EVA. Você passa cola por cima do EVA e depois você coloca o jeans e vai apertando com a mão até a cola entrar em contato completo. E depois você espera secar e corta as rebarbas. Faça o mesmo processo do outro lado. Então, para terminar nossas garras, nós vamos fazer uma melhoria estética no negócio, que não precisa teoricamente ser coberto pela espuma e pelo jeans, porque nós vamos fazer a garra abraçar o cano, porque senão, quando nós formos colocar a garra, ela vai ficar quadradona e não vai ficar tão bonita assim e adequada. Eu tenho 2 pedaços aqui como exemplo, então vai ficar mais ou menos assim, ela vai ficar abraçando o seu cano. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 2 pedaços que seriam de lâmina, um que vai em cima e um embaixo. Nós vamos colocar o T, que vai desde o início aqui até o finalzinho, e nós vamos fazer uma pequena marcação. No meu caso, esse T tem mais ou menos uns 4 centímetros, e é isso que nós vamos fazer aqui. Agora que nós temos essa marcação, nós vamos fazer uma espécie de triângulo arredondado. E aqui está a nossa marcação do flutuador. E, com muito cuidado, vamos cortar. Você coloca junto com o T para conferir, né? Se você já tiver feito o esqueleto, é só colocar no esqueleto. E confere. Às vezes pode ser que passe um pouquinho da borda, mas não tem problema. É só cortar a pontinha com estilete, que já está ajustado. Então é só passar a cola de contato e esperar secar o toque, colar. E a sua garra já vai estar pronta para ser colada junto à parte da empunhadura. Então, pessoal, vamos finalmente fazer a montagem da garra. Eu vou utilizar para explicar a montagem para vocês a partir da garra de 3, mas a mudança para a garra de 2 é muito pouca e eu vou mostrar. Primeiramente, nós vamos ver o encaixe das nossas garras. Você pode ver que agora faz total sentido nossas modificações, pois elas ficam maravilhosas com a empunhadura. Nós colocamos aqui para você ver como vai ficar e fica sensacional. As garras ficaram de um tamanho excelente, porque se elas fossem menores, talvez seriam ineficientes, e se elas fossem maiores, talvez seria um trambolhão. E assim tá um caminho muito bacana. Então só assim já dá mais ou menos para saber como é que vai ficar. Porém, nós vamos fazer uma cobertura lateral com esse tubo aqui, que é o tubo esponjoso, para ter uma área maior de proteção. E também nós vamos dar um reforço nessa parte aqui da empunhadura, porque a única parte que não vai receber o tubo é justamente na parte onde você vai segurar, para ter uma empunhadura mais firme. E agora nós vamos colar as garras. Brutus, por que tu não passa a silver tape logo antes de colar as garras para ficar mais fácil? Tipo assim, passa na lateral vai ser difícil. Porque eu quero passar a silver tape também aqui por trás. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar a garra do meio, que ela vai ser a mais difícil de colocar. Inclusive, uma dica que eu dou é você ver as bases de cima das garras pela inclinação, para ver qual é a que ficou mais na metade. Que no caso é essa daqui. Essa aqui ficou mais inclinada, então eu vou colocar ela aqui e assim, fazendo assim uma garra bem equilibradazinha. E fica bem da hora. Então eu vou colocar você aqui e já vou colocar cola aqui nesse encaixe. Ok? E lá vamos nós. Com muito cuidado para ficar bem centralizado. Você coloca e já vai centralizando. Centralize rápido porque a cola tem costume de secar bem rápido. Então tem uma área bem centralizada. Ficou uma excelente garra do meio. Agora nós vamos colocar essa garra aqui. Vai sempre com muito cuidado e já ajeita logo. Presta muita atenção para as pontas ficarem divididas igualmente assim que você colocar a garra. Perfeito, 2 garras bem encaixadas. E agora vamos colocar a nossa terceira garra. Ho, ho, ho! Ficou bom demais. Vamos só esperar alguns segundinhos aqui para a cola secar. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar encapando as lâminas. Porém, eu vou começar juntando essas 2 pontas através de uma fita aqui, só para isso aqui ficar mais firme, passando de um lado para o outro.
E eu já vou começar utilizando o Silver Tape. Coloca ele no meio aqui, apoiado no cano, junta as metades e dá uma voltinha. Assim, encostando bem a ponta, assim. Não precisa apertar, é só para deixar já elas duas bem presas. E você faz aqueles picotes tradicionais para encaixar a fita, que a gente faz em toda a curvatura quando vai encaixar a fita Silver Tape. E assim a gente colocou o primeiro pedaço. Eu vou colocar nesses dois lados também. E assim nós já temos o nosso primeiro ponto de reforço. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma proteção na lateral da garra e nessas duas partes aqui. Por quê? Porque depois de encapar, eu vou usar certas faixas de Silver Tape para cobrir esse encapamento, porque nós não vamos mais utilizar cola. Nós vamos utilizar só as fitas para prender o que tiver que prender ainda. Eu tiro um pedaço do nosso tubo isolante. Eu vou abrir ele no meio. Então você vai cortar essas duas metades e fazer tipo essa calha aqui no seu isolante térmico. Então você vai encaixar e é assim que vai ficar. Vai ficar essa parte aqui protegendo essa parte de cano e vai chegar até essa parte aqui da lâmina. Então nós vamos colocar uma fita aqui prendendo e dando a volta até esse lado. Depois eu ajeito essa parte aqui. Não precisa alochar muito. E pronto, você já tem essa parte aqui firme. Aí vai sobrar essa parte aqui. Como é que você vai fazer? Você vai cortar aqui, fica desse jeito aqui, e você coloca pra dentro, desse jeito. Passa aqui, e com isso você já tem um lado da sua garra. Vamos fazer no outro. Beleza, agora que eu já coloquei a proteção dos dois lados, nós vamos colocar a proteção entre. Nós vamos colocar um pedaço de 2 dedos desses dois lados. 2 dedos encaixa perfeitamente. E fica desse jeito. Se você quiser, você pode pegar um pedaço de tubo isolante e colocar nesse quadrado que falta aqui só para preencher. Fica bem completo. E aqui está o resultado do nosso muro. Se você quiser, você pode dar uma preenchidinha nesses espaços aqui também, para ficar uniforme. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos reforçar essa empunhadura aqui, porque só a cola não deixa com firmeza o suficiente, principalmente para quem tem a mão pesada como eu. Então com o tempo ela pode despregar. Então como é que nós vamos fazer isso? Primeiro nós vamos cortar esse pedaço aqui, que ficou só para segurar, e nós vamos dar voltas de Silver Tape para preencher esse espaço aqui todinho. E com isso você completou a parte estrutural e de músculo do seu equipamento. Meus parabéns. O que falta agora? Falta só encapar. E Brutus, você não vai mostrar de 2 garras não? Gente, a única diferença mesmo dessa de 3 garras para essa de 2 é que você vai simplesmente colocar um pedaço de proteção aqui no meio. Não faz outra diferença, porque o processo é o mesmo que eu mostrei nessa garra aqui. Eu vou fazer essa garra aqui e na hora de mostrar os dois equipamentos, eu mostro tudo de uma vez. E agora nós vamos encapar toda a garra com fita isolante e Silver Tape. Vamos começar fazendo uma volta de Silver Tape aqui na parte da lâmina e fazer aquele processo todo que eu já mostrei várias vezes para vocês. Então eu vou começar passando a fita no fio da lâmina. Um grande segredo dessa forja é que eu não vou começar a partir daqui, eu vou começar a partir dessa parte. Então nós vamos colocar aqui e vamos colocando sem espremer, encaixando onde tem que encaixar até chegar no outro lado. Não precisa colocar força, você vai sempre tentando deixar o máximo possível centralizado, e quando chegar nessa parte aqui você vai dar só uma volta aqui pro outro lado, conectando as duas pontas. Dê uns picotes aqui na base onde vai ser as dobras e dobre com cuidado. Aqui nessa parte de dentro é um pouco mais difícil, mas dá para cortar do mesmo jeito, ficando desse jeito aqui. Agora vem uma parte meio complicada, que é o que? Passar fita por essa parte aqui de dentro, mas é complicada e ao mesmo tempo também não. Eu vou mostrar como se faz. Você começa tirando um bom pedaço maior que a lâmina e coloca cobrindo desse jeito aqui, ó. Vai cobrir uma boa parte da lâmina, mais da metade até. Então depois você vai cortar isso aqui com muita calma para tirar os picotes. Você pega uma tesoura e corta. E aí você passa o dedo colocando para cá e fica desse jeito aqui bem legalzão. Aí depois nessas partes aqui você passa outra fita, mas isso a gente vai fazer daqui a pouco. E agora a gente também passa fita desse lado aqui. E a parte de dentro, que é a mais complicadinha, fica desse jeito, maravilhoso. E agora vem essa parte aqui desse lado, que é bem mais fácil. Você tira um pedaço bem grande da Silver Tape e coloca a partir dessa ponta, deixando toda a guarda protegida. E você coloca mais ou menos até aqui, não continua, porque você precisa deixar essa parte aqui do meio bem presa. Então você coloca, dá aquela ajeitada e vai ficar desse jeito aqui, bem fixo. Então você pega
sua fita e coloca passando um pouquinho da ponta com um pedaço bem maior e coloca passando da ponta da lateral desse jeito aqui. E você pode cortar essa parte daqui. Então, nós cortamos essas rebarbas aqui, ficando desse jeito aqui que vocês estão vendo. E também vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. E assim nós temos a nossa primeira lâmina devidamente encapada. Então agora nós vamos completar com silver tape as outras duas lâminas que restam e também toda essa parte da empunhadura. Depois eu vou cobrir com fita isolante toda essa parte, a partir daqui para baixo, para ficar uma empunhadura bem bonita. Pessoal, que monstro que eu tô nas minhas mãos. Eu vou dar até um passo aqui pra trás pra enquadrar melhor. E, gente, olha o tamanho disso aqui. Ficou muito da hora. Ficou bem melhor do que eu achava que ia ficar. Tipo, ficou grande e realmente foi bom não ter colocado garras do Wolverine exatamente e sim deixado só garras. Porque, meu irmão, olha o tamanho disso aqui. Se, digamos, se isso aqui fosse garra de verdade, um bicho te desse uma unhada com isso aqui, tu saía só a fatia. Ficou muito bacana. Ficou seguro, como eu gosto de deixar. E deixar as garras desse tamanho, com cano 02, simplesmente foi uma ideia sensacional, porque deixou tudo bem proporcional. Mas só que na nossa mão ficou proporcionalmente gigante. As garras de 2 ficaram parecidas duas presas, assim, muito bacanas. E as garras de 3 ficaram mais sensacionais ainda. Ou seja, 2 modelos para você fazer que ficou muito show. Claro, é um pouquinho demorado, trabalhoso para fazer, mas o resultado é muito bacana. Imagina você chegando numa competição que permite armamentos exóticos, uma coisa dessa, você com certeza vai chamar a atenção. Seja por gente achando muito maneiro, ou seja por gente só achando bem curioso e diferente. E ficou sensacional. Ficou até parecido meio com as Dramon Killers do Wargreymon, que inclusive talvez futuramente eu transforme isso aqui nas garras do Wargreymon completamente, colocando um EVA aqui e fazendo bem bonitinho. Mas se você quer ver isso, vai lá no meu Instagram que algum dia eu faço isso lá, uma promessa, algum dia. E gente, agora uma novidade, essa forja aqui me fez atualizar o nosso sistema de classificação de qualidade de forja, ou seja, nosso sistema SDP agora vai ser SDDP. Por que SDDP, Brutus? Simplesmente segurança, durabilidade, dificuldade de forja e preço. Ou seja, nós ganhamos uma nova nota que mostra o que foi que eu achei da dificuldade de forjar o equipamento. Pois nesse caso aqui, eu precisei fazer lâmina por lâmina, estrutura, base, empunhadura, ou seja, deu um certo trabalhinho. Então a nota vai de 0 estrelas a 5 estrelas, com 5 estrelas sendo super fácil de fazer e 0 estrelas representando que é quase impossível de fazer, muito chato, muito demorado. E eu vou inaugurar essa classificação usando as garras. Segurança eu dou um 4.7 de 5 estrelas. 4.7, Bruce, que nota é essa? Não dá pra arredondar? Até dava, mas eu gostei muito, principalmente porque as pontas estão macias, estão protegidas, a base também tá bem protegida. Eu só não dou 5 porque são 3 lâminas vindo de uma vez pra você. E mesmo que seja bem seguro, eu ainda não vou fechar 100%, porque eu quero muito praticar com isso aqui, porque é a primeira vez que eu faço um negócio desse. Então pode ser que futuramente eu mude para 5, mas por enquanto vai ficar em 4.7 estrelas. Durabilidade eu dou um 4 estrelas. Eu gostei, porque ele tá bem protegido mesmo. E também nós demos reforço, principalmente com silver tape em toda a garra, nas duas, né? Eu vou segurar só uma das garras, porque as duas são a mesma nota. Então eu vou segurar a de 3, que ela é mais chamativa, e vamos continuar nossas notas. Todo o equipamento tá com a camada de silver tape, tem a proteção interna, tem a proteção aqui da base, você segura bem. Mas é claro, como é um equipamento que eu não usei e ele vai conexão, eu prefiro esperar para experimentar numa luta. Então primeiro eu vou ter uma fase de testes, igual como eu fiz com a nota de segurança, e talvez eu atualize, mas por enquanto um 4 tá uma nota muito boa para o equipamento. Dificuldade de forja. Pela primeira vez nós vamos utilizar essa classificação e a nota de dificuldade de forja que a nossa garra leva é um 3.5 estrelas. Exatamente, ela vai ganhar um 3.5. Por quê? Ela, na verdade, é até fácil de fazer, porém ela é muito demorada, digamos assim, porque você precisa fazer lâmina por lâmina, você precisa fazer o esqueleto da empunhadura, você precisa depois revestir tudo. Então não é um processo difícil, mas é um processo demorado.
demorado, porque certos processos você repete 3 vezes, no caso dessa daqui, 2 no outro. O chato mesmo de forja é só o tempo que você gasta pra fazer ela, mas o resultado continua sendo excelente. E por fim, preço. Preço eu também vou dar 4 estrelas. Por que, Brutus? Porque é um material tranquilo, porém você gasta muito no quesito de alguns revestimentos, alguns materiais, mas em geral o material é aquele material básico, não tem nada absurdo aqui, por isso que eu não vou abaixar mais a nota e vai ficar 4 estrelas, que é uma boa nota. E essa aqui é a nossa primeira classificação de qualidade atualizada. Gente, foi muito bacana fazer isso aqui, é um armamento que eu quero muito testar em combate, tanto a de 2 garras quanto a de 3. Eu já imagino até táticas, tipo de prender o equipamento do adversário no meio, em lutas de armamento exótico, de você conseguir desarmar, se pegar com cuidado e dobrar assim. Então sai muitas ideias de uma forja maluca como essa. E como você já acompanha meu canal, viu que as minhas forjas são completamente exóticas. Mas é claro, alguma vez eu vou trazer algum equipamento mais básico. Então se você quer um equipamento mais básico, deixa aí nos comentários. Quem sabe um básico tipo uma lança, uma espada normal, minha espada média, um machado. Então é com você. Mas agora nós vamos para a dica do nosso próximo equipamento. Exatamente, como você sabe, eu dou uma dica a cada final de vídeo para saber se você consegue adivinhar qual é o nosso próximo equipamento. E a dica do próximo equipamento é arma de arremesso redonda. É uma dica muito fácil mesmo, só não foi tão fácil quanto a da espada montante, porque aquela ali, pelo amor de Deus. Mas sério, arma de arremesso redonda. O primeiro que digitar aqui nos comentários qual é a arma, o nome da arma mesmo, eu vou lhe parabenizar, vou printar e mandar lá pro stories do Instagram para todo mundo ver como você é rápido em descobrir que equipamento que eu vou usar. Espero que tenham gostado, eu estou muito entusiasmado porque essa foi uma forja excelente e nós começamos o ano de 2021 de maneira fantástica. Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, porque a galera do Instagram já viu o equipamento antes de sair o vídeo, que eles veem um dia antes, com uma foto bem bacana lá. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, curtam, coloque aqui nos comentários alguma arma que você quer que eu faça, divulgue os vídeos com seus amigos, deixe uma curtida aí pra mim. Eu sou Brutus Battlestar e esse é o Forge de Batalha.